Pra Frente, o podcast que gera mais negócios. Olá pessoal, aqui Zé Cássio Belotti, apresentando para vocês o Pra Frente, o podcast que gera mais ideias e negócios. Este é o episódio 1 da temporada 1. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos toda semana falar de assuntos ligados à área de empreendedorismo, negócios, desenvolvimento pessoal, esporte, cultura, entretenimento, ou seja, assuntos, que interessam a praticamente todas as pessoas com um linguajar bem ao meu estilo, objetivo, mas também bem leve, para que nós possamos fazer realmente algo que seja relevante, para a sociedade, E eu convido você a participar aqui do nosso Pra Frente. E eu recebo no episódio 1, além de um amigo de longa data, o Marquinhos Machado, hoje profissional de educação física, sem dúvida nenhuma, podemos considerar a atividade principal, não é? Sem dúvida nenhuma, tá? E antes de mais nada, agradecer a gentileza, de ser o nosso primeiro entrevistado. Isso é muito relevante para mim, garanto, é importantíssimo, Nós temos essa questão da amizade, eu conheço o teu trabalho, Inclusive, apoiamos aí a sua equipe, que a gente vai falar já ao quadrado, e explicar um pouquinho do nome, por quê e tal, que é legal o pessoal saber. Eu quero que você se apresente aí para o meu público. Aliás, o Pra Frente, ele estará no ar todas as terças-feiras, às 12 horas, pelo nosso canal no YouTube, o Pra Frente Podcast, e em todas as nossas redes sociais, tanto a minha, Zé Cássio, da Banfix, e também do pessoal que produz junto com a gente, o Pedro Betti, da Do Design e Propaganda, tá? E que, inclusive, está aqui atrás das câmeras produzindo, mas, logicamente, também sempre vai estar aí divulgando o Pra Frente, o podcast que gera mais ideias e negócios. E eu quero que o Marquinhos se apresente um pouquinho. Marquinhos, conta um pouquinho aí da sua história, antes de mais nada. E depois a gente vai falar dessa questão da MC ao quadrado, porque acho que tem Einstein no meio aí, não tem não? Vamos lá, eu sou Marquinhos Machado, sou natural de Mococa, trabalho com esportes desde sempre, E uma soldada por outras bandas também, trabalho um pouquinho com música, um pouquinho com site, com jornalismo e sempre, mas o foco principal é o nosso lado esportivo, E a gente fica muito feliz de ser o primeiro convidado. Marquinhos, vamos fazer uma observação que tem a ver, assim, você é um cara que transforma o suor em resultado? Isso tem a ver ou não? Ou seja, porque ninguém nasce pronto, Sim. Por mais que a pessoa tenha aptidão física para praticar o esporte, o atletismo, a corrida, logicamente que a aptidão é necessária, mas também existe um processo de desenvolvimento, Que a gente acompanha os resultados aí da equipe, E sabe que, obviamente, são resultados relevantes, o que é muito importante para o pessoal. Então, aqui a gente fala... Por que a gente está falando relevante? Porque talvez muito poucas pessoas saibam que, na verdade, nós temos uma equipe de alto desempenho, aqui em Mococa, a MC Quadrado, Marquinhos? Que, logicamente, se vocês acompanham as redes sociais do Marquinhos, da Banfix, que nós somos patrocinadores, vocês vão ver que são resultados relevantes, aqui em Mococa e em toda a região. Então, fala um pouquinho dessa questão de preparação, o que você me diz? Bom, com relação a transformar suor em resultado, tem tudo a ver, claro que tem a ver. Mas tem um lado mais profundo que a gente que é educador, que além dos resultados a gente procura educar ou transformar através do esporte. Sim. Então às vezes tem resultados totalmente expressivos, mas a parte disciplinar, ou a parte, vamos dizer, familiar está desequilibrada. Então a gente tenta unir tudo, trabalhar dentro do esporte. Claro, ter resultados, eu com a MC ao quadrado, o principal objetivo é a gente conseguir resultados. Resultados, vamos esclarecer. Há pessoas que entram apenas para estar participando de uma competição. Ela não quer performance, ela não quer ganhar, ela quer estar participando. Só me permita uma relação com, eu sempre falo para os meus alunos, gente, é o seguinte, não estejam aqui na sala de aula somente para ter o diploma, Porque a hora que chega no mercado de trabalho, a realidade é totalmente diferente. Sim. Eu sempre falo, O pessoal meu aí da ETEC, da Industrial, o pessoal da FATEC, eles vão se lembrar que eu sempre me refiro a isso, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, Eu, Marquinhos, eu não sei se você tem a mesma opinião que eu,
mas eu falo que, para mim, né, que sou um esportista amador, né, desde que eu me conheço por gente, o pessoal do tênis aí, de Mococa aí, meu abraço, eu acredito que, para mim, o mais importante do esporte é a disciplina. Essa é a que eu não tenho como você ser mesmo um atleta amador, mas você não ter minimamente a disciplina como parâmetro, porque senão você não consegue praticar em nível mínimo, né? Que eu falo nem intermediário, né? Você para realmente ter algum tipo de resultado no esporte, mesmo que amador, você precisa ter disciplina. E isso, obviamente, quando a gente fala em equipes profissionais, isso ou de alto desempenho, isso é mais forte ainda, não é? Quanto mais eleva o nível, mais aumenta a cobrança, sabe? Vamos falar, sarrafo aumenta. Né? Então, como eu estava dizendo, tem pessoas que entram apenas para estar participando, então ela tem que ter disciplina para estar se cuidando e melhorar o condicionamento físico dela do dia a dia. Outros que buscam se auto-superar outros que seriam os de alto rendimento, eu chamo de nossos atletas avançados, que além de se auto-superar, eles querem superar outros, buscam vitória, buscam conquistas. Então, são termos assim que, no fundo, é tudo em busca da vitória, seja pessoal. Pessoal, a gente vai agora, até o final do programa, a gente vai voltar a falar da MC ao quadrado, tá? Aliás, Martins, antes a gente vai voltar lá no final, mas diz um pouquinho que tem a ver com a fórmula do Einstein, né? Que é ligada diretamente à energia, né? É realmente ligada à energia. Mas a nomenclatura, vamos lá, para a pessoa entender, é equipe EMC ao quadrado, equipe mocoquense de corrida e caminhada. E é toda com relação à relatividade, você ter relatividade para começar a fazer e ter um alto desempenho. Então, com os 3 processos que a gente falou, ou apenas andar, ou correr e caminhar, ou correr e correr em alto nível, seria o que a gente faz. Então, energia, a energia, obviamente, algo que tem, o Einstein, obviamente, tem uma equação, né? É por isso que também tem essa, é um barato isso, né? De ligar algo que é está ligado à Mococa, né, equipe de corrida, então, mas também com uma forma do Einstein que tem tudo a ver com energia. Então é bem legal. Mas a gente vai, até o final do programa, a gente vai falar como você, se quiser, né, participar, obviamente, aí, treinar com o Marquinhos, como é que faz, tá? A gente vai falar já, mas a gente vai falar agora um pouquinho da história do Marquinhos, né? O que você diz para mim, Marquinhos, quando ninguém está olhando, ninguém está, só você, né? O que você diz da sua pessoa? Quando ninguém está olhando você, quem é você? O Marquinhos, vamos falar na terceira pessoa. À vontade. O Marquinhos é uma pessoa assim tranquila, gosta muito de estudar, deveria estudar mais, acho que sempre é pouco. Gosta muito de ler, gosta de filmes, gosta de muita cultura, gosta de música. Mas o Marquinhos é uma pessoa tranquila e do bem. Hoje tem alguns amigos meus, assim, não sei se a gente, claro que pode entrar nesse assunto e falam, você é ateu? Eu falo, não, eu não tenho mais religião, mas eu acredito numa força muito grande e acho que a maior força que existe, a maior religião que existe é o amor. Você fazer o amor e você fazer o bem, sem pensar em retribuições. Você falou dessa questão aí ligada à religiosidade, né? A minha questão principal, é que eu sempre falo, eu trabalho com 2 vertentes na minha vida, tá? Que são ética e disciplina. Ética e disciplina, vou falar mais uma, respeito. Né? Então, essa questão de alguém acreditar em algo e outro em outro, né? Na verdade, é por isso, né, que nós, seres humanos, né, somos diferentes uns dos outros, não só fisicamente, mas também respeitando o espaço da vida. Aí, o respeito ele resolve toda essa questão. Eu sempre falo, né, para o pessoal que a gente treina, o pessoal que a gente conversa, que é o seguinte: você não precisa gostar de ninguém, porque afinidade você não compra, não tem como você comprar afinidade. Agora tem um negócio, se você respeitar as pessoas, né, a gente tem quase todas as questões relacionadas a conflitos humanos, né, entre pessoas, resolvido, né, porque a gente elimina uma coisa que se chama julgamento, e a gente, eu acredito que nós não tenhamos essa, digamos, essa possibilidade de julgar as outras pessoas, porque nós não vivemos as histórias que elas viveram, né. Aí entra o que você falou, que a gente a gente acaba conquistando esse espaço, né? Através do respeito, né? Isso, exatamente. É uma conquista, né? É uma questão de seriedade, de consistência, né? De disciplina e principalmente essa questão de respeito. Eu vou além também, Zé. É uma palavra que assim aqui a gente acaba usando, a ética. A ética tem que, se o espaço é seu, eu tenho que respeitar, independente se eu sou o mesmo profissional que você. Mas naquele momento é teu espaço, eu sou teu aluno. Eu já então, tive essa parte de ética profissional é ética no dia a dia, né? Eu tive a oportunidade de dar aula de sociologia na FATEC, né, a primeira passagem lá, né? E uma das vertentes ali de introdução à sociologia era a questão da ética, né? Mas eu tenho assim, uma definição de ética que é minha, né? Que eu considero importantíssima,
que é o seguinte, basicamente, Zé, o que é ética para você? Eu falo o seguinte, ó, não faça, né, para as outras pessoas aquilo que você não queria que fizesse com você. Bom, acho que isso resolve o conceito de ética ser de uma forma resume muito direta. Marquinhos, lembra direitinho, cara, quando você foi para o Japão, né? A gente conhece faz tempo e tal, mas conta um pouquinho aí da história, aliás, da sua história, né? Nós estamos com uma foto da sua mãe, você pode colocar aqui para gente, Pedro? A foto tá aqui, ó. Marquinhos, conta aí um pouquinho aí da sua mãe. Minha mãe foi uma pessoa muito batalhadora. Minha mãe, assim, resumindo, uma pessoa de coração muito grande. Claro que todo mundo vai falar bem da mãe, né? Eu não sou diferente de ninguém. Minha mãe foi uma pessoa, foi cozinheira, vem de uma família humilde. Meu pai era jardineiro, minha mãe cozinheira. E minha mãe trabalhou na época do Palace Hotel, do Mococão. Depois ela abriu uma hospedaria, começou a trabalhar com uma pensão, né? Uma hospedaria, uma pensão, e continuou sustentando os filhos dela com essa pensão. Então, minha mãe, uma das coisas que eu sempre lembro, que vai voltar no teu conceito de ética, que você passou pra gente, ela fala, não mexe na coisa que não é sua, não tire de nada que não é seu, que... Aliás, o nome dela, né? Lucília. Minha mãe Lucília e meu pai José. Legal, José, como eu, meu xará. A dona Lucília. Muito legal, porque, gente, isso aqui, na verdade, é o seguinte, vocês estão vendo que a gente está falando um pouquinho de história de vida, um pouquinho de trabalho, né? O Pra Frente, ele é um caldeirão, né? Onde a gente, antes de mais nada, procura colocar a parte humana no programa, porque, apesar de ele ser também ligado à área de empreendedorismo e negócios, né? Que a gente quer, obviamente, que sempre a cidade prospere, que a sociedade prospere também do ponto de vista econômico, né? Então, por isso que ele tem essa questão de negócios, mas seguramente, antes de mais nada, a gente está aqui para trocar ideias, né? E o lado humano é fundamental. Só estendendo um pouquinho, você falou do lado humano. Minha mãe era muito religiosa e sempre ia para Aparecida do Norte. E quando voltava, passava uma semana, chegava alguém, tocava a campainha, eu batia em casa, e que é? Uma amiga que eu fiz na viagem, vinha alguém para minha casa, que elas conheciam, então fazia amizade. Sim. E a gente nem sabia quem era. Mas é muito legal. Ó, vamos falar um pouquinho aí da sua história lá no Japão. Vamos lá? E aí, conta pra gente quando você foi para lá, como é que... Japão eu fui em 92. 92. Fiquei até 2000. Foi uma passagem muito boa, a gente trabalhou com muita coisa, trabalhei na área de produção, trabalhei com fábrica, trabalhei com esporte, fui para trabalhar com esporte, e marcou muito o final, que quando, voltando a falar da minha mãe, eu acabei perdendo minha mãe, eu estava lá, e não dava para vir, eu até daria, mas seria um transtorno muito grande, que a gente não sabia se ia recuperar ou não da doença. E ao mesmo tempo eu já estava trabalhando com futebol, com preparador físico, e nesse caso já era auxiliar técnico e mais preparador físico, e trabalhava numa fábrica também. A gente é uma foto do Japão aí, né? É uma foto lá do Japão. Isso aí em Nagano, acho que foi a segunda vez que a gente foi esquiar. Eu sou horrível para esquiar. Horrível. O Zé na esquerda. Eu sempre falei assim, que um dos sonhos que eu tive na vida, é melhor não mexer com isso hoje, era surfar. Eu imagino que deve ser parecido na neve, né? Melhor eu não ir. No meu caso, mas é muito legal. E em 99 foi quando meu filho nasceu. Foi o ano marcante. Meu filho nasceu, minha mãe faleceu e em 2000 eu voltei para o Brasil com 3 japoneses que jogavam. Eu trabalhei numa equipe japonesa, chama-se Shiritsu Daigaku. Shiritsu seria a faculdade estadual, né? Não, municipal. De Shi era municipal, Ken seria estadual. Trabalhei na Shiritsu Daigaku. Esse pessoal, eles vieram 3 para cá, a gente é amigo até hoje. Os 3 já tem contato, um casou com uma brasileira, que era o nosso lateral, o centroavante trabalha com educação física, e o zagueirão trabalha ele é Polícia Federal, se tornou cônsul do Japão, era o que está melhor dos 3, era o mais bravo, né? Mas a gente tem uma amizade muito grande, 2 deles já vieram me visitar. Essa questão, por exemplo, da cultura japonesa, né? O que você traz, assim, digamos, que você hoje usa na sua vida, né? Depois que você voltou, e assim, alguma particularidade que você, da cultura deles, que até hoje você, digamos assim, para um brasileiro é algo, não é uma coisa muito usual? Primeira coisa acho que foi a paciência. A gente já passa a ter um pouquinho mais de paciência, analisar, como acho que a gente conversou antes, os 3 pilares, né? Não é só para mim, não é só para você, não é só para a empresa. Então, isso tem muito dentro da cultura japonesa. Respeitar muito o próximo, limpeza.
Sabe? Quando eu voltei a primeira vez, eu vi o pessoal se acostuma tanto com o primeiro mundo que quando você vê alguém jogando um lixo no chão, te assusta, né? A organização, né? Que é um dos pilares da cultura japonesa. Sim, o respeito é muito grande, né? Muito, principalmente o pessoal idoso, quem respeitam a tua história. Então, essa é uma das coisas. O que eu faço até hoje, que acho que é ter um chinelo para usar só dentro de casa. Lá você não entra calçado dentro de casa. Não sabia, sim. Então você usa, entra e fica descalço ou fica de meia dentro de casa, né? Se você vai na lavanderia, você tem um chinelo para lavanderia, tem um chinelo para você sair um pedacinho e os tênis aí para ir para a rua. Eu falo dessa questão aí de organização, né? Disciplina, uma ordem, né? Porque eu, por exemplo, considero que disciplina, na verdade, ao contrário do que a princípio a maioria das pessoas pensa, disciplina para mim é a verdadeira liberdade. Né? Porque, na verdade, ela tem muito a ver com respeito, né? Se você... A liberdade de fazer o que é certo. Que é sempre o que eu falo. Porque todo mundo sabe onde pega ou não pega, o que é certo ou errado. Vamos ser sinceros, na minha visão. Logicamente, é a visão minha. Mas é importante. E a persistência, né? Sem dúvida. Eles buscam a perfeição todos os dias. Eu sempre brinco. Hoje eu já não trabalho mais com tanta cobrança em organização de competições. Mas quando eu trabalhava, eu sempre falava, eu quero 100% de acerto. Para você chegar nos 70, 80. Se eu falo 70, 80, você vai fazer 40, 30. Então é uma das coisas que você aprende, tentar fazer o melhor possível para conseguir chegar perto do desejável. É a mesma coisa que a gente fala assim de mirar o céu, né? Não que a gente vai exatamente acertar, mas é um objetivo, né? É uma meta. Vamos lá, ó, a gente falou aí da tua história, né? Da sua mãe, Dona Cília, legal pra caramba. Aliás, um beijão pra minha mãe Rosa. Eu gosto, tem uma coisa que a gente gosta, também, aliás, é um barato, né? Que a gente gosta de cerveja, né? Sem dúvida nenhuma. A gente gosta de samba, né? Sem dúvida nenhuma. E a gente gosta de atividade física, né? E somos palmeirenses, não podemos esquecer disso. A todos os outros clubes, meu respeito, mas nós somos palmeirenses, né? Isso é legal. Mas vamos falar um pouquinho, até porque o nome, né? Todo mundo conhece. Ou melhor, muita gente conhece, eu nem sei se ainda tem uma refeição de benefício para... Ainda tem. Mas então conta um pouquinho do Vale Refeição, na verdade. O Vale Refeição, começou esse grupo, quando a primeira vez que eu voltei para o Brasil, se não me engano foi em 95, nós reunimos na casa do Birajara e começamos, fizemos samba e como a gente brincava muito de tocar, lá tinha um pessoal que tocava junto, cheguei sabendo todas as músicas. E começamos a brincar, tocando e tal. Na outra vez que eu voltei, sentamos, começamos a fazer um sonzinho, e tocava num barzinho, tocava em outro, só para comida e bebida. Dá para dar uma cerveja, tá certo. Aí falou, cara, nós estamos parecendo Vale Refeição, não só para comer e para beber. Vamos pegar esse nome. Acabamos colocando Vale Refeição, ficou o Cezinha que fez a logomarca. Então aí, o Marquinhos, o Cezinha, o César, o Bruno. Olha o Leandro hoje, puxador da escola de samba do Fundão, que é inclusive parceiro da Communication. E meu amigo Bruno Passos, né? Grande essa é a última formação, porque já passou pela gente, o Betão já tocou com a gente. Legal. O Juninho Bálico. Quem mais? O Juninho teve lá também. Algumas pessoas, o Diego, que hoje também tocou. Teve outros, o Raul. O Cezinha é casado com a minha prima, com a Lê. É isso. O Eric foi lá, chegou a tocar com a gente em alguns eventos. Um alô aí para a Lê também. O Leandro, que a gente está sempre junto aí, legal também. Brunão, sempre junto. E o Marquinhos, cara, tá vendo? Tem história aí, são amigos de longa data, né? Que eu tenho convívio até hoje. Muito legal. E como é que foi esse tempo aí, Marquinhos? Foi um tempo muito bom, cara. Esse tempo a gente era muito unido, que a gente não tocava por alegria. O cachê era R$50, vamos tocar, era 1.000, vamos tocar. E foi uma época assim, muito gostosa. A gente ensaiava na garagem do Cezinha, tinha várias pessoas, às vezes a gente estava ensaiando, parava ali. Muita gente na frente para ver tocando, eles tinham brinca até hoje, lembra do Camisa de Seda? O Bardão chegava de bicicleta lá, e aí bicho, e era o nosso fã número 1. Então foi uma época muito gostosa, foi passando a gente com um tempão sem tocar, resolvemos voltar, tocamos mais uns 2 ou 3 anos, aí por fim a gente vai mudando as características nossas. Eles continuam tocando. Eu sempre falo de um jeito ou de outro, né? Tudo na nossa vida tem começo, meio e fim, né?
independente do que seja, Sim, né? sim. Essa que é a grande verdade. E às vezes a gente tem que ter um pouquinho de, digamos, de calma para entender que isso faz parte Tudo passa, né? da natureza, tudo passa, né? É da natureza humana. E outra coisa, né? Eu acho que a corrida e o samba, né, são coisas assim ligadas a movimento, né? Essa é uma coisa. Tempos, né? Tempos, né? Eu É. trabalho muito dentro do atletismo, a gente trabalha muito coordenação, muito educativo. Então você tem que saber o seu tempo, você achar a sua cadência de corrida, os seus passos certos, movimento. Então é tudo a ver com ritmo interno e externo. E a música tem tudo a ver. A gente, aqui, gente, olha, aqui no Pra Frente a gente está passando por essas são fases, né? A gente falou um pouquinho aí da história do Marquinhos, de família e tudo mais, agora no Japão, né? Legal pra caramba. E agora a gente falou um pouquinho do Vale Refeição, para que a gente mostrar que, na verdade, nós somos feitos de histórias, tá? E a gente, né, todas as pessoas, na verdade, são o que são pela história de vida delas. Por isso que é legal a gente bater papo sobre continuando falando um pouquinho só do Vale Refeição, dentro do Vale Refeição, eu já tinha, eu gosto de compor algumas coisinhas, e abriu um espaço, eu fiz uma parceria com o Kiko, a gente participou de vários festivais aqui do Facebook, em São José, Festival Carnavalesco, e foi muito legal. Aliás, temos aí, né, Pedro? Temos aí a boa. Temos aí com o João Rocha. Facebook é de 2015. Aí, tá aí, ó. A gente ganhou tudo. Sim, viu, pessoal? Para quem não sabe também, o Marquinhos é cantor e compositor, multivencedor dos festivais da Facebook, né? Do Festival de Música Carnavalesca de Mococa. Esse ano a gente fez uma música pro João, doutor do chama Doutor do Samba. Legal. O João lá também, que é figura icônica do samba, né? Bota um pouquinho lá com o Kiko, aí o Kiko Zamalhã, meu amigo Kiko Zamalhã, talvez provavelmente o maior vencedor de festivais da história, né, de Mococa na MPB, que seguramente estará aqui no Pra Frente em breve com a gente, sem dúvida nenhuma, tá? Kiko, já convite feito, viu, Kiko? No ar. Legal, a gente não conversou sobre isso ainda, mas seguramente estará aqui com a gente, mas muito legal. Então, ó, a gente passou aqui, ó, a história do Marquinhos, infância, mãe, Dona Lucília, falamos um pouquinho do Japão. A mesa. Do Japão, e falamos do Vale Refeição, né? Manda um abraço, pessoal. Aí a verve carnavalesca do Marquinhos está aí, tá? Muito legal. Marquinhos, vou fazer uma pergunta um pouquinho mais íntima agora, tá? O que você me diz, o momento mais difícil que você passou na vida, que te marcou, aquele que ninguém viu, ninguém se postou em lugar nenhum, mas que obviamente foi ele que se tornou uma pessoa, digamos, mais forte, talvez com um olhar diferente sobre a vida? Eu acho que foi a perda da minha mãe mesmo. E a gente acaba tendo um espelho, não que o meu pai seja irrelevante, né? Que tenha sido irrelevante. Aí a figura materna para o menino, né? É sempre mais marcante que o pai. E quando eu perdi, eu estava fora, do outro lado do mundo, estava no Japão. Então eu perdi o chão. Só que ao mesmo tempo, como eu falei, meu filho tinha acabado de nascer. E eu me segurei nele. E você não sabe o que vai fazer da vida, né? Você fica perdido. Já estava querendo voltar para o Brasil, não sabia se ia dar certo, se não ia dar certo. Tanto é que eu voltei para cá com visto aberto de 3 anos. Falei, se eu ficar um ano não deu certo, eu volto para o Japão de novo. Acho que foi o ano mais... Quem me segurou a onda foi minha esposa, que a gente está junto desde 85. A Kátia, que é psicoterapeuta, Kátia. Então, acho que foi o momento mais... O resto a gente vai levando, a gente tem nossos tropeços na vida, tem as decepções, a gente vai tocando. Mas foi o piorzinho que me fez amadurecer mais. Legal. E nessa aí de amadurecer, viu, gente? Vamos contar mais um pouquinho da história do Marquinhos aí. O Marquinhos teve o novo site, correto? Marquinhos é fotógrafo, viu? Dos bons, dá uma história legal, Marquinhos. Contar uma história aqui. Eu sou formado na Eletrô, né? E eu, alguns anos atrás, eu criei um grupo, né, para reunir a turma, né? O Eletrô 82, lembro direitinho isso. E aí, uma dessas aí foi aparecendo aliás, o primeiro que apareceu foi justamente o Porco, tá? Aí, Deco e tudo mais, o pessoal vai aparecendo, né? Naquela época, pessoal, tá? A Eletrô hoje tem muito menos gente de fora, né, do que tinha naquela época. Só para vocês terem ideia, na minha turma de eletrônica, formaram nas duas turmas, né, 52 pessoas. Eu falo para você que 42 eram de fora. Pessoal de Itaú de Minas, de Machado, o pessoal de Guaranésia, Tubi, ou seja, da região toda, Porto Ferreira, né, uma amiga de volta. E numa dessas aí, a gente acabou depois de um ano conseguindo reunir a turma depois de 33 anos de formato. Coisa que é assim, uma das experiências mais
legais que eu passei como ser humano, sem dúvida nenhuma, porque a Eletrô foi uma época muito importante para mim, sem dúvida nenhuma. Eu carrego amizades estruturadas, que eu sempre falo até hoje, né? Do tempo da Eletrô. E tem uma coisa, aí a gente se reuniu e, obviamente, o Marquinhos foi nosso fotógrafo oficial. Só que essa aí é a parte, digamos assim, boa. Aí tem um amigo nosso, o Deco, lá de Itaú, o Deco Alexandre Pasquini, o Deco, ele chegou, insistiu, porque tinha um intervalo durante o dia ali, né, depois do almoço e tal, até voltar à noite para continuar a comemoração. E aí o Marquinhos não tinha tomado nada, só tirado foto. Aí o Deco ficou, Marquinhos, não, você tem que tomar com a gente, até chegar, o Marquinhos topou ali, até chegar, hora de ir embora. até na hora de ir embora, até chegar no viaduto, ali no trevo, uma garrafinha. no trevo, tomou uma garrafinha e não deu outra. Polícia, não era Marquinhos, hoje é risada, mas na hora é ruim, hein? A carta suspensa, pagar a multa, aquela carta suspensa por um ano, reciclagem. Essa aí é muito legal, que hoje é história, né? Sim, hoje é história. É a garrafinha mais cara que eu já tomei na minha vida. hoje é história. Mas vamos falar um pouquinho do novo site, né? Na verdade, assim, aliás, essa foto aqui, ó, tá ali, ó, no novo site. Essa foto foi tirada no segundo encontro nosso. Tá? O Marquinhos era o fotógrafo do segundo encontro nosso também, que a gente fez dois, né? O Marquinhos foi nos dois, esse aqui é no segundo, eu acredito que já deve ser uma foto aí já de uns 8, 9 anos, provavelmente, né? Mas muito legal. Mas tá, conta um pouquinho do trabalho no novo site como fotógrafo, aliás, né? Como fotógrafo, eu comecei a fotografando noite, que era primeiro eu comecei com o mococa.net. Mococa.net eu fui acho que era o Guia Local. Aí depois foi pro Flashes da Noite. Sim, lembro do nome. Até que eu acabei abrindo, chamava No Nosso Site. É uma parceria. Eu lembro primeiro, né? É uma parceria, acabou não dando certo a parceria, para ter que montar um novo site. Aí foi pro que era No Nosso, foi pro No Novo. Isso foi uma época legal, a gente saía rodando toda a cidade. Sim, eu devo ter nos arquivos do Eu Que Pode Ser à Noite, que me conhece sabe. Deve ter umas 20 fotos aí no arquivo, mas se não tiver mais, viu, Marquinhos? Eu guardo várias delas. Foi uma época boa também. E além disso, a gente tinha uma coluna no jornal. E essa questão de todo mundo tirar foto não era como hoje, né? Hoje a tal da selfie é aqui, toda hora. Antes não, né? Antes a figura do fotógrafo era o catalisador dessa questão social. A pessoa esperava amanhecer para entrar no site para tirar foto, porque ninguém tirava, né? Então, chegava de madrugada, já lançava as fotos. Foi uma época muito legal. Mas legal. Pedro, qual que nós temos? A foto que nós temos aqui, a próxima, qual que é? Aqui, tá aí, aliás, vamos falar um pouquinho da Associação Esportiva Mocoquense, né? Que eu frequento lá desde 27 anos, é doido, hein? É doido. Eu sempre falo, né, que eu sou um cara que eu dou prejuízo pro clube. Eu garanto, né, porque eu tô lá quase todo dia. Então eu faço isso, a M para mim, eu posso considerar a minha segunda casa lá. Eu tenho vários amigos lá. É um ambiente que eu considero une, né, a parte social e a parte esportiva, né, o que é muito importante. Fala um pouquinho do teu trabalho lá, Marquinhos. Quanto tempo você está lá no clube? Né, para mim é piscina, viu, gente? Para mim também. Agora eu para o clube, né? Já vamos fazer 24 anos que eu estou na academia do clube. Legal. Desde quando abriu. E essa foto já deve ter uns 4, 5 anos, por aí, que já mudou tudo. O chão não é vermelho mais. Sim, esse é um pouquinho mais antigo, né? Aí nós estamos aí o Rodrigo, Danilo, Tchebinha, eu e o Ivo. É isso, exatamente. Aí um alô pro pessoal, né? E legal, hoje a academia tá obviamente muito legal, né? Sou suspeito, estou lá quase todo dia. E hoje, né, Marquinhos? Já estava desde as que hora que acorda, Marquinhos? Na prática, para poder. Hoje, umas 4. Eu não saio, não mudei o horário de passear com o cachorro, então dá para acordar às 4, que eu entro às 5. Aliás, como é que chamava a Kiara? A Kiara agora tem a Gaia, tem duas bordelas. Eu conheci a Kiara, mas não conheço a Gaia aí, gente. Tá? E no clube, além da academia, eu já fui preparador físico tanto do basquete quanto da natação. A natação a gente teve, que passou pela nossa mão, né, minha, dos treinadores, duas pessoas famosas, ou 3 ou mais, que seria o Pedro da Tovo, o Pedro Spajari, teve muita Marina, Felipe Flávio, a Lisiane Desco, hoje técnica na UNAERP. Então tem muita gente boa e tem muita, não só atleta bom, né, pessoas que viraram, que eu sempre falo, o esporte se transformar em gente, transformar em homens, transformar em pessoas. No basquete é a mesma coisa, né? Passou muita gente. Isso é sensacional. Aliás, lá no clube também tem a questão, né? Membro do Clube da Ervinha, né? Aliás, também. É importante a gente falar, né? Porque, obviamente, é um resgate da memória, né? É que a gente falou do Japão agora há pouco, é a valorização da história. Sim. São pessoas
eu sou um dos galinhos novos da Ervinha, agora já tem bem mais novos, né? E a gente valorizar o passado, né? Que você pega um exemplo, vamos pegar duas pessoas ativas, Antonino Silva e o Bolinha. Bolinha foi um excelente técnico de futebol, professor de educação física. O Antonino Silva lecionando, escreve livros. E às vezes acaba caindo na mesmice, no esquecimento, né? Aliás, uma indicação de filme. Chama Família de Aluguel. É um filme japonês de 2025 que mostra muito isso dentro da história, mostrando um escritor que acaba sendo esquecida. Como diz Família de Aluguel, a família aluga uma pessoa para fingir que é um jornalista para entrevistá-lo, mas tem outras histórias no meio. E essas coisas são dentro da cultura japonesa, de você estar carente de alguma coisa, você aluga para ter para você. Isso é real. Então é um filme muito interessante para se ver. Nota 7,5, 7,7. Show de bola. Legal. Mas, aliás, Pedro, você pode passar, temos mais fotos aí? Não, aqui. Aí. O Skank. Sim, aí, ó. Olha que barato. Isso aí, você lembra qual que ano que é isso aí? Não me lembro. Faz tempo, hein? O Skank teve aqui uma 5 anos atrás. Só isso? 5, 6 anos. Puxa vida, o Skank aí, que já é uma banda desfeita, mas seguramente um dos grandes nomes da história do pop rock nacional, né? Eu que gosto pra caramba. Vai o Skank. E aí, vou falar, né, Marquinhos? Aí, ó. Vocês são meus pupilos. Essa turma aí, fala um pouquinho aí mais um pouquinho da história, né, da MC ao Quadrado. E vamos falar, né? Vamos convidar, né, o pessoal que ainda não conhece ou que já ouviu falar ou quer começar a treinar, como é que funciona isso, né? Como é que dá um alô aí para o pessoal, que é importante, tá? Isso aqui, a gente está aqui para fazer qualidade de vida, colocar ideias e também promover uma das coisas que eu considero mais importantes para a sociedade, que é a prática de esportes, né? Tanto a nível mental quanto a nível físico de saúde, correto? Isso aí. Por aí, né? Vamos falar um pouquinho, né? Olha, o Seu Quadrado ela surgiu em 2013. Nessa época eu estava diretor de esportes, hoje é Secretaria de Esportes, né, do município. E eu fiz uma aposta em 2 projetos, que foi o esporte paralímpico e a corrida e caminhada. E o esporte paralímpico, a gestão da época, a prefeitura apostou e pediu para parar, que não era politicamente viável. Aí eu sou apaixonado pelo atletismo, eu vou tocar por conta. E consegui, seguindo com esse projeto, e já estamos vai fazer 14, esse ano vai fechar para 14 anos, né? 2013 anos, né? E tem muita gente que entrou, muita gente que saiu, sempre está reciclando. Tem pessoas, nesse grupo tem pessoas que estão desde 2013, tem vários que estão desde 2013, tem outros que estão aqui há 2, 3 meses. Tá? A gente vai deixar depois, tá? O Pedro vai colocar no gerador de caracteres o teu telefone para entrar em contato, tá? Para qualquer gente, o pessoal quiser treinar com o Marquinhos lá, sou suspeito, né? Porque a Banfix é co-patrocinadora e faz isso por uma questão, eu garanto para você, já te disse pessoalmente, que é para mim uma missão de vida, né? Porque eu não posso falar só que eu considero o esporte importante, eu tenho que ajudar ele a acontecer. Essa é uma questão fundamental, isso, exatamente. É a filosofia de vida para mim, né? Então tá ali a Banfix ali, muito legal. Nós participamos aí, continuando, desculpa te parar, a gente continua a gente tem a participação em competições na região, né? Tem um circuito que entra da superação e algumas provas, e alguns espontaneamente acaba treinando e competindo em outras provas por conta. Claro que eu trabalho com assessoria esportiva também, de assessoria. A gente prepara alguns que, como tivemos na São Silvestre, Volta ao Cristo, logo vai ter alguém na Volta da Pampulha, então a gente tem um grupo bom. E a parte como você nos apoia, eu agradeço muito mesmo a Banfix, vários outros patrocinadores também. E grande parte desse investimento vai para os atletas carentes que não tem como pagar as inscrições fora. Então a gente procura ajudar e... Pessoal, aqui tem um convite, né, para você que é empresário, né, um profissional liberal, está no mercado, quer associar a sua marca, né, com um projeto que realmente, além de ser um projeto vencedor, independente da questão de competitividade, mas também, que eu falo de sociedade, né, de fazer algo que seja saudável, essa é uma brincadeira, para a sociedade, entrar em contato com o Marquinhos, para ser apoiadora da equipe MC ao Quadrado, que eu garanto para você que isso aí é um modo de fazer o bem, sem dúvida nenhuma. Para apoiar o esporte, é um modo de você fazer o bem. Essa é a minha visão.
tá? E é muito legal. Marquinhos, é o seguinte, antes de mais nada, aliás, antes de me despedir aqui do Marquinhos, episódio 1, assim, aliás, eu não posso deixar de falar algo pessoal, né? Esse é um projeto que eu tenho há tempos, né? O Pedro, que é meu parceiro nele, eu sempre, a gente procurando, né, encaixar a possibilidade de a gente realmente fazer o programa na prática, né? E hoje, né, a gente consegue realmente colocar ele no ar. Então, hoje é um dia muito especial para mim, viu, Marquinhos? Eu agradeço aí que seja com você, amigo de longa data, né? Porque eu acredito muito nessa simbiose entre objetividade, leveza e, obviamente, a gente procurar fazer com que isso gere mais negócios. Por que a gente fala mais de negócios? Porque a sociedade precisa da questão dos empresários em vista, do consumo, né? Da arte, da cultura, do entretenimento, do esporte. É necessário, porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente cria riqueza, em todos os sentidos, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista de crescimento pessoal, que é uma das áreas que a gente atua, né? E acredita que o autodesenvolvimento, o desenvolvimento da inteligência emocional são fatores fundamentais para nós sermos pessoas, que eu sempre falo, viu, gente? Eu não falo assim, eu quero ser uma pessoa feliz. Olha, felicidade e tristeza são momentos que a gente vai passar na vida, não tem como. Eu sempre falo assim para o pessoal, gente, vamos ser satisfeitos com a vida. Acho que se a gente conseguir ser satisfeito com a vida, a gente já está fazendo uma coisa muito legal por nós mesmos e pela sociedade, tá? E só novamente, e sermos como você é, ser profissional, fazer sempre o melhor que pode naquilo que a gente gosta. Sim, na verdade isso é profissionalismo, é profissionalismo, né? Eu sempre falo o seguinte, às vezes a pessoa, mas a pessoa é um excelente profissional. Eu falo assim, pera um pouquinho, será que você não está confundindo que essa pessoa é um bom técnico, uma boa técnica? Porque isso significa que ela tem uma habilidade, mas não significa que ela é responsável, que ela chega no horário, que ela é dedicada, que ela é confiável, né? Que aí sim. Certo do completo. Isso. Aí a hora que você junta atributos técnicos com atributos comportamentais de alto nível, aí eu posso dizer que aquela pessoa é profissional. Essa é a minha visão. É o seguinte, pessoal, antes de me despedir do Marquinhos se despedir, convidar você, né, para logicamente acompanhar toda terça às 12 horas um novo episódio do Pra Frente na temporada 1. E você que é empresário, empresária, um profissional liberal ou trabalha com eventos, ser nosso colaborador, nosso parceiro, patrocinador, tá? Nós vamos ter, obviamente, esse programa é transmitido através do nosso canal do YouTube, Pra Frente Podcast, e em todas as nossas redes sociais, minhas, Zé Carlos Belotti, da Banfix, do Propaganda, do Pedro Berti, né, que é nosso parceiro nesse projeto, e a gente vai estar sempre trazendo um convidado aqui para falar sobre a sua história, sobre o desenvolvimento da área dele, né, como a gente está falando aqui sobre o esporte, né, sobre o atletismo, que o Marquinhos logicamente está trazendo seu quadrado pratica na cidade, então fica o convite para você ser nosso parceiro, tá? E eu vou falar que não é só patrocinador, não, é parceiro mesmo. A hora que você conversar comigo, você vai entender por que é parceria de verdade, tá? Então, associe o nome da sua empresa, da sua marca, do seu negócio ao Pra Frente, o podcast que gera mais ideias e negócios toda terça às 12 horas. E eu quero que você despeça o nosso público aqui. Acho que agradecer o convite. Fico muito feliz de ser o primeiro tá participando. E só reforçando aí, seu quadrado, a segunda, quarta e sexta a gente trabalha na pista de atletismo para iniciante, qualquer faixa etária, de 13 a 70. Pareça por lá. Nós temos de 13 a 70 anos participando com a gente. Sem preconceitos nenhum. Então vem correr com a gente. Esse é o nosso lema, vem correr com a gente. Obrigadão. Grato, meu caro. Pra frente sempre, desenvolvimento é a nossa vibe. Valeu. Pra Frente, o podcast que gera mais negócios.